Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Hoje o nosso foco vai ser curvatura no alongamento. Minha cliente voltou com as unhas infiltradas porque passou muito do período da manutenção, então eu aproveitei e já removi algumas unhas para a gente fazer a curvatura já no período de construção do alongamento e também de manutenção. Então hoje a gente vai ver o processo de curvatura tanto na manutenção quanto na construção do alongamento. Nesse momento eu estou fazendo a preparação do alongamento. Eu já gosto de fazer com o mandril porque agiliza muito o trabalho. Eu acho que fica mais prático no dia a dia de atendimento e poupa bastante tempo. Tem gente que não gosta ou tem um pouco de receio de trabalhar com mandril, mas eu digo que ele é totalmente seguro desde que você entenda o controle do lixamento, que você entenda o porquê que é feito o lixamento, onde deve ser feito o lixamento, a pressão correta da mão. Então é um lixamento totalmente seguro com o mandril quando a gente sabe fazer a preparação correta, tá bem? Meninas, eu vou aproveitar e vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, comentar o que vocês estão achando dos conteúdos daqui, desse conteúdo também em específico. Deixar o seu joinha aí no vídeo ajuda a gente bastante. Eu sei o que vocês gostam, o que vocês não gostam, para trazer cada vez mais conteúdos. Agora a gente prepara a área da cutícula, tirando todas as peles que venham a estar grudadas na lâmina da unha. Isso é muito importante, tá? Eu gosto muito dessa broquinha, é a PM 718. O foco dela é passar bem pertinho da cutícula para remover tudo que esteja grudadinho, sem pôr pressão e sem fazer ângulo para não causar lesão na lâmina da unha da cliente, tá bom? Meninas, esse passo a passo que eu vou fazer hoje vai ser todo com o material da Brilha Nails, desde a preparação até a finalização do alongamento. Então, alguns passos estão acelerados, porque mesmo assim o vídeo vai ficar longo. Imagina se eu fosse colocar todo o conteúdo, né? Mas nos meus cursos, esses conteúdos são bem completos e bem explicadinhos. Vou deixar aqui embaixo o link dos meus cursos, inclusive, para você. Agora a gente vai passar o nosso primer desidratador. Acabou ficando fora da filmagem, mas antes de passar o primer desidratador, eu borrifei o prep em todas as unhas e sequei com o paninho Scott. Aí em seguida, eu passei, que é isso que a gente está passando agora, o nosso primer desidratador. E aí a gente vem com o primer adesivador. Repara que mais a mão direita da minha cliente voltou com infiltrações passado do período da manutenção. Porque ela mexe bastante com água, ela é cabeleireira, usa muito pó descolorante e tudo sem luvas. Então a mão direita é a que mais sofre. E os dedões que são o apoio dela, né? Essa é uma camada de gel base por todas as unhas e vai para a cabine por 60 segundos. Eu aplico nas 10 unhas e a gente vai para secagem por 60 segundos na cabine. Agora o próximo passo é fazer as aplicações das fibras nas unhas em que estão faltando. A gente vai fazer a construção dessas unhas, então a gente vai fazer a colagem das fibras. Eu utilizo o gel base mesmo, o mesmo que eu apliquei na capa anterior, para fazer a colagem das fibras. Eu gosto muito dele porque ele é bem fluido, mais líquido, então as fibras absorvem muito bem esse gel e bem rápido também. Então a aplicação acaba se tornando mais ágil. Sem excesso de produto, não precisa colocar muito produto a ponto de escorrer na cutícula. Sempre toma bastante cuidado para não deixar nada escorrido na cutícula, porque isso pode causar descolamento precoce do seu alongamento, certo? Então, foco em colocar produto onde há necessidade de ser colocado, sem excesso, para não ter problema de escorrer na área da nossa cutícula. Se escorrer, sempre limpar muito bem.
Quis aproveitar uns fiozinhos de fibra que sobraram lá da primeira unha e da segunda. A gente pode fazer isso sim, dá um pouquinho mais de trabalho para abrir as fibras em cima da unha, mas a gente pode fazer. Então eu peguei um filetinho que sobrou da primeira unha e da segunda, acrescentei os dois, dá uma penteadinha com o palitinho aí, consegue espalhar bem tranquilamente. Faltou um pouquinho de gel, eu percebi que não ficou bem, que não absorveu bem, então eu vou abrir o meu potinho aqui de novo e aplico somente onde tem necessidade. Então por isso eu falo, não precisa de excesso na lâmina da unha, porque se falta a gente pode pegar com o próprio palitinho, como você viu eu fazendo aqui, e aplicar somente onde tem necessidade. É melhor a gente reaplicar onde falta do que não conseguir controlar o que está sendo escorrido na cutícula. Meninas, eu levo em média uma manutenção. Essa manutenção mesmo que veio com 5 unhas para refazer, eu fiz em 1h30. Então, assim, quase foi uma construção, né? Então, mesmo reaplicando as fibras, eu consegui fazer essa manutenção num tempo bem ágil. Eu corto assim as laterais da minha fibra, porque essa cliente ela não gosta da unha muito quadrada. Ela não quer formato também, mas ela não gosta da unha muito quadradona. Então eu tiro um pouquinho o cantinho das fibras para ela dar uma suavizada nas laterais. Esses cantinhos que eu tô tirando aqui agora são os cantinhos que se eu não tiro eu tenho que fazer com a lixa depois. Então assim a gente já poupa tempo e produto. Agora nós vamos iniciar as pré-curvaturas e eu uso o Pink Light da Brilha Nails. Na verdade, todos os géis deles que tem a nomenclatura hard, você pode utilizar para fazer a pré-curvatura, tá? Então, ó, passa em cima, aplico bem por baixo também, lembrando de reforçar as laterais. Aplico no centro, bem nas laterais. Não é um excesso de produto, mas também não pode ser pouco. Ele tem que ser suficiente para que todas as fibras absorvam um pouco de gel. Limpo embaixo antes de ir para a cabine para não ficar aquele degrauzinho. E aqui na minha cabine eu consigo fazer a pré-curvatura com 10 segundos. Eu vou intercalando as mãos, eu não paro, eu não perco tempo, enquanto tá lá dentro da cabine 10 segundos, eu vou aplicando o gel na outra mão. Quando dá os 10 segundos, a cliente me alcança a mão, eu só deixo de ladinho a outra mão dela, faço a curvatura. Vou mostrar os dois jeitos, eu vou mostrar com pinça e com os meus dedinhos aqui. Olha só como ela fica. Ela fica um pouco flexível ainda, mas você pode ver que mesmo ela ainda estando um pouco flexível, ela já não abre mais, tá vendo? Bem firminha mesmo. Eu vou deixar o modelo da minha cabine aqui embaixo também na descrição do vídeo para vocês verem, que é uma pergunta que vocês sempre fazem. Mas na hora do ponto de tensão eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para encontrar o tempo de curvatura, independente da cabine que vocês tenham. Eu sempre digo que a gente precisa aprender a entender o produto que a gente trabalha e não só focar em quanto tempo é. Porque, como eu acabei de falar, cada cabine, cada clima, inclusive o nosso clima influencia. Eu moro no sul, aqui no sul é bastante friozinho, dependendo da época do ano, então o meu tempo de curvatura muda, tá? Então você tem vários fatores para analisar. Então, por exemplo, agora eu estou conseguindo fazer a curvatura com 10 segundos, mas tem épocas que às vezes precisa 12 segundos. É interessante que você entenda como encontrar o tempo de curvatura.
Olha só como eu faço com a pinça. Eu ajusto as laterais e vou ajustando também a ponta do meu alongamento. Eu gosto mais de fazer com o dedo. Tem profissionais que preferem a pinça. Isso fica a critério de cada uma. Você tem que ver aquilo que é mais fácil para você. No meu curso online tem um módulo inteirinho só explicando sobre simetria do alongamento. Acho isso de fundamental importância. E já falo também sobre a questão de pré-curvatura, sobre curvatura, como fazer uma curvatura perfeita. Tá com um conteúdo bem rico, bem legal. Nunca esquecer de limpar embaixo. Sempre digo que o alongamento embaixo tem que ser tão bonito quanto é em cima. Tá vendo? Olha só, eu vou intercalando as mãos, então assim eu não perco tempo. Essa mão aqui eu já fiz as curvaturas que precisava fazer, as pré-curvaturas, então eu já vou começar o meu ponto de tensão. Olha só, ela voltou, me alcançou a mão com 10 segundinhos. Eu paro de fazer aquela mão, viro a mãozinha dela para baixo, para o produto ficar concentradinho mais no ponto de tensão. Curvo essa unha aqui, porque o que eu não posso é perder de curvar a unha enquanto o meu gel ainda tá flexível. Lá, na outra mão, o produto ainda tá molinho, então mesmo que ele escorra, eu ainda consigo ajustar ele quando eu virar a mão de volta. Mas a gente sabe que depois que o produto tá duro, é muito difícil retornar a curvatura. Então, toda vez que eu estiver trabalhando, intercalando as mãos, eu sempre vou dar ênfase em fazer primeiro a mão que sai da cabine. A mão que eu tô espalhando o produto, eu viro para baixo e deixo paradinha até que eu termino o procedimento na outra mão. Depois que eu faço a pré-curvatura, a cliente não precisa voltar a mão na cabine, tá? Ela fica com a mão paradinha na mesa até eu espalhar o ponto de tensão. E assim eu vou trabalhando sempre intercalando as mãos. Eu nunca trabalho uma mão só por vez, tá? Com um pouco alto aqui de gel, então eu vou dar uma pincelada para baixar e deixar tudo bem lisinho. Cabine, 10 segundos. A outra mãozinha dela ela já tinha tirado, que eu pedi para ela tirar com 40 segundos. Já vou começar os pontos de tensão nas fibras que estão recém-aplicadas. Como deu 10 segundos, acabou não dando tempo de aplicar o ponto de tensão, eu já vou curvar aquela, depois eu retorno fazendo o ponto de tensão lá. A gente precisa estar bem treinada e certa dos passos que a gente precisa fazer no alongamento para justamente a gente ter essa segurança em fazer a alternância das mãos. E isso é treino, a gente precisa treinar muito para conseguir cada vez ter mais prática, ser mais eficiente. Então, um direcionamento correto de conteúdo facilita a sua aprendizagem. Quando a curvatura não está me respondendo muito bem, eu coloco uma presilhinha para dar aquela fixada. E olha lá, onde pega a presilha? Ela não pega no dedo, por favor, sempre somente na ponta do alongamento, tá? A presilha que pega no dedo machuca, então a gente foca em colocar na pontinha do alongamento apenas. Foi para secar 10 segundos o dedão. E aí eu continuo nessa mão já fazendo o ponto de tensão. Me entregou com 10 segundos, virei a mãozinha dela ali, fica paradinha, até que eu faço a minha pré-curvatura na outra mão.
Ele firma a curvatura, ele fixa a curvatura quando ele termina de esfriar, quando ele sai de dentro da cabine. Então, algumas meninas têm um pouco de dificuldade em fazer a pré-curvatura e a curvatura com alguns géis hard, porque não entendem essa dinâmica. Quando você tira a mão de dentro da cabine, o produto ainda está quente. Então, conforme você for apertando, a curvatura vai ir abrindo de volta porque ele ainda está quente. Então, você vai segurando, ajustando, ou então coloca uma presilha com cuidado para não amassar a curvatura, porque quando ele esfriar, ele vai atingir o ponto de secagem e não vai mais abrir a curvatura. Esse é o grande segredo para trabalhar com alguns géis hard que não tem a secagem instantânea, com 3 segundos, por exemplo. Continuo aplicando os meus pontos de tensão, porque agora a gente já fez todas as pré-curvaturas. Agora eu continuo a construção normal do alongamento. Nessas unhas dela que já estão construídas, que voltaram só para manutenção e não reaplicação, eu não precisei reforçar a curvatura. Então, eu só vou aplicando o ponto de tensão e ela deixa na cabine até fazer a troca da mão. Olha só, voltou da cabine, eu não peguei a minha pinça logo de cara. Eu continuei aplicando o ponto de tensão e aí, quando deu uma esfriadinha o produto, eu vou com a minha presilha. Lembra que o produto sai da cabine quente? Se eu pegar a mão da cliente logo que saiu da cabine e aplicar a presilha em cima, ainda vai estar um pouco grudento, um pouco mole. Então, eu coloco lá dentro. Quando eu venho para a mesa de volta com a mão, eu espero alguns segundos e aí eu faço a aplicação da presilha, tá? Porque aí dá tempo do produto esfriar e não corre o risco de grudar ou de amassar a nossa curvatura. Eu gosto muito de aplicar o ponto de tensão com um pincel mais largo e ajustar com um pincel mais fininho, porque assim eu tenho mais precisão de onde eu tô aplicando o gel. Eu gosto muito de trabalhar com os dois pincéis. O tempo de secagem da curvatura total, no caso do ponto de tensão, com esse gel aqui na minha cabine, ele tá sendo de 35 segundos, tá? E aí você vai precisar encontrar o tempo na sua cabine. Vai seguindo essas dicas que eu passei aqui para você, esperando o produto esfriar, dá um toquezinho às vezes com a própria pinça de pressão para sentir se o produto já tá bem polimerizado, já tá bem sequinho. Antes de você colocar com força mesmo a presilha para fazer a fixação da curvatura. Sempre dá uma encostadinha com a própria pinça de pressão para sentir como tá o gel. Olha só, eu virei a mão, ó. Você percebeu que eu dei uma encostadinha na pontinha com a pinça sem apertar? Eu senti que precisava voltar um pouquinho mais para a cabine. Então, eu voltei mais 10 segundinhos para a cabine, porque assim eu consigo curvar com mais segurança. Quando eu não tenho certeza que tá bem sequinha, eu peço para voltar um pouquinho para a cabine. Porque às vezes a cliente não presta atenção no contador da cabine, às vezes a gente está conversando também, acaba não prestando atenção, e aí eu sinto que o produto está um pouco molinho, eu não aplico de cara a presilha. Agora voltou com mais 10 segundinhos, eu toquei nela e eu vou esperar esfriar um pouco, aí eu vou aplicar a minha presilha para não pôr a presilha no produto ainda quente. Cada gel, cada produto que você trabalha tem um jeito de trabalhar. O que eu sempre digo é que a gente precisa estudar o produto que a gente trabalha, porque assim a gente consegue trabalhar
com mais segurança, com mais facilidade, independente da marca que a gente trabalhe. A gente está muito acostumada a seguir os passos que estão sempre prontos. A gente precisa aprender a estudar os nossos produtos, justamente fazer esses testes de curvatura, de tempo. Isso é muito importante. A gente precisa aprender e entender como faz esse tipo de teste. Olha só, agora ele está 100% seco. Eu só vou pôr a minha presilha para segurar essa curvatura, se tiver necessidade. Se eu vi que ela abriu, eu preciso colocar. Se eu não sinto necessidade, eu só retorno para a cabine para continuar a secagem. Nossa pinça geralmente faz o molde da nossa unha e as nossas presilhas seguram o que a nossa pinça moldou. Quero que vocês comentem aqui embaixo se ficou esclarecido, se ficou alguma dúvida ainda. Vocês comentem aqui, me perguntem, procurem o meu Instagram. Não esquece também de curtir o vídeo aqui, se inscrever no canal. E aí a gente tá indo já para as últimas unhas do nosso alongamento manutenção, porque esse foi meio a meio. Foi pra cabine aquela mão. E aí eu peguei o meu dedão. Olha só como ele responde bem. Muito legal esse gel, adoro ele. É o meu queridinho. Ultimamente eu tenho praticamente todas as unhas feitas com ele. Tem uma cor linda, uma consistência muito boa. Tô amando. Olha só, meninas, essa dica eu sempre dou. Antes de guardar o potinho, antes de fechar, limpa o que escorreu. Eu já gosto de fazer esse recorte justamente para o gelzinho que a gente vai limpando do pincel ficar acumuladinho na tampinha e não escorrer nas laterais do nosso potinho. Hora de tirar as presilhas. Gente, esse produto é sensacional para fazer a limpeza da goma de catalisação. É o cleansing, ele é próprio para fazer essa limpeza, cristalização da curvatura. Você aplica no algodãozinho mesmo, como eu tô fazendo aí, e tira toda a gominha que fica do gel. Muito bom e tem um cheirinho bem gostoso. Agora o meu processo de lixamento. Não coloquei inteiro porque o vídeo fica muito extenso, mas aí você procede com o teu lixamento de forma habitual. Se você quiser aprender o meu lixamento, corre pro meu curso. Lixamento prático. Eu utilizo a lixa manual apenas nesse momento. Eu gosto muito de trabalhar com as brocas e faço todo o lixamento praticamente no micromotor. Não esquecer de limpar por baixo do alongamento.
Agora a gente afina a nossa curvatura e aí você já consegue visualizar como ficou curvadinha a nossa unha. Eu não sou muito fã da curvatura C, aquela curvatura que fica super fechada. E aqui as minhas clientes também preferem as curvaturas mais naturais, que acompanhem a unha da pessoa mesmo, a própria unha dela mesmo. Mas cada profissional e cada cliente tem um gosto. A gente trabalha, eu tenho muito uma forma de trabalhar de acordo com o que a cliente gosta. E a grande maioria aqui prefere a curvatura mais suave, mais natural. Com curvatura, é lógico, mas mais suave. E aí, meninas, eu fiz uma francesinha, limpei com o meu cleansing de novo, fiz a francesinha e o selante, o top coat também da Brilha, em todas as unhas. Sequei o selante por 60 segundos e agora um hidratantezinho de cutículas. E olha aí, gente, a nossa curvatura finalizada. Nossa estrutura linda, com uma curvatura delicadíssima, super natural. O alongamento num todo, olha só. Perfeito, né? Conta aí pra mim o que você achou.